Olá pessoal, somos acadêmicos do 8º período de Direito do Norte. Estamos aqui para fazer breves considerações acerca de testamento codicil, matérias essa do Código Civil de 2002. E vamos falar um pouquinho do procedimento para se fazer então a confirmação e a autenticação de tais documentos junto ao juízo de jurisdição voluntária. O antigo Código de Processo Civil trazia em 16 artigos o procedimento para confirmação e autenticação de tais institutos. Estava instituído no artigo 1125 a 1141 do CPC de 73 do procedimento. Contudo, a nova sistemática do novo CPC simplificou para 3 artigos tal procedimento. Antes que nós falemos do procedimento, é interessante fazer referência ao que está estatuído no artigo 1857 do Código Civil, que diz que toda pessoa capaz pode dispor de testamento, dispõe testamento de parte ou da totalidade de seus bens, para que depois de sua morte possa vir este a ser apresentado e confirmado em juízo para observância de conformidade com as observâncias das normas processuais, sofrer então a confirmação. Como nós estávamos falando, o novo procedimento foi simplificado. Nós temos agora apenas em 3 artigos todo o procedimento com respeito a testamento e codicil. São os artigos 735, 736 e 737, respectivamente. Com o artigo 735, falando a respeito do testamento cerrado, artigo 736, testamento público, e o artigo 737, testamento particular. Uma breve observação é preciso ser feita, pois os parágrafos do artigo 735 institui o procedimento para que seja aprovado e confirmado o testamento cerrado. No entanto, no que couber, os demais testamentos que são aplicáveis às normas desses parágrafos. Qual seria então o objetivo do procedimento? O objetivo do procedimento seria que antes da execução de tal testamento, esse viesse a ser apresentado em juízo para sua confirmação, visto confirmação e autenticação, e no caso diante de um juízo de jurisdição voluntária. No caso, se fala em confirmação, visto que quando se trata de falsidade ou nulidade, será feito então no juízo contencioso. Finalmente, vamos então vamos fazer referência aos tipos de testamento. Os testamentos se dividem em testamento comum, que são espécies de testamento, público, cerrado e particular. E testamentos, espécies de testamentos especiais, que seriam o militar e o marítimo. Também temos a subespécie dentro dessa espécie especial, que seria o público, o cerrado e o nunculpativo. Quando se trata dos efeitos, após o registro feito no cartório, o escrivão intimará o testamenteiro, designado pelo testador, a se apresentar para seu compromisso, conforme dispõe o artigo 735, no seu parágrafo 3º. Inexistindo tal designação, o juiz nomeará um testador ad hoc ou dativo. E o mesmo acontece com o designado ausente, falecido ou que se recusar ao cargo. Falando sobre o testamento dativo, vamos falar sobre a ordem de preferência de nomeação, que se dá pelo cônjuge, em seguida pelo herdeiro escolhido pelo juiz
ou estranho, se entre os herdeiros houver uma espécie de briga ou quando nenhum deles foi idôneo o suficiente para tal. Deverá o testamenteiro, na fase de prestação de contas, informar tudo o que fez ou dispôs nos próprios autos do inventário, sendo que poderá também ser exigida em ação autônoma, conforme previsto no artigo 550 do novo Código de Processo Civil. Lembrando que o novo CPC tratou de suprir os comandos dispostos nos artigos 1135 a 1141 do antigo CPC, que tratavam de questões relacionadas ao encarregado de executar o testamento. O cumprimento do testamento se dará nos autos do inventário, cuja competência será o foro do último domicílio do falecido. Testamento cerrado. Testamento cerrado, ou seja, aquele que é lacrado em fórum extrajudicial, quando está aberta a sucessão, ele é levado por um apresentante ao fórum, ao juiz, para a sua devida abertura, seu devido registro e o seu posterior cumprimento, né? Os procedimentos do testamento cerrado eles estão descritos no artigo 735 do novo Código de Processo Civil e nos seus parágrafos correspondentes, né? Primeira coisa que o juiz vai notar é se nesse testamento cerrado existe a ausência de vícios. Que vícios seriam esses? São vícios que trariam uma possível nulidade, uma possível fraudulência ou uma falsidade desse testamento. Então o juiz primeiramente vai avaliar esses quesitos. Retirando-se a possibilidade de existir vícios que denotem uma falsidade ou uma nulidade desse testamento, o juiz leva para a leitura do escrivão. Essa leitura será feita junto, na presença do apresentante, que foi aquele que trouxe o testamento cerrado. Posteriormente vai ser feita a lavratura do termo de abertura. Nele vai constar nome do apresentante, como ele conseguiu aquele testamento, a data do falecimento do testador e também uma prova desse possível falecimento. Depois é levado para ser ouvido o Ministério Público. Após que o Ministério Público ouviu esse testamento, são levados em conta se existem dúvidas, que o juiz vai suscitar posteriormente. Depois que as dúvidas são suscitadas pelo juiz, leva-se ao registro, o arquivamento e o cumprimento desse testamento. Após a abertura desse testamento, tendo-se conhecimento de quem é o testamenteiro, esse testamenteiro será intimado, e para que seja feita a assinatura do termo. Se houver uma ausência do testamenteiro, ou não existir testamenteiro, ou existir testamenteiro, mas ele não aceitar, o juiz vai nomear o testamenteiro dativo, respeitando as preferências legais. Uma outra espécie de testamento é o testamento público. Esse testamento ele é lavrado em notas de tabelião. Uma das grandes diferenças do testamento público para o testamento cerrado é que ele é apresentado e não aberto como testamento cerrado. Qualquer interessado pode apresentar esse requerimento ao juiz, fazendo exibição do traslado ou da certidão do testamento público, lembrando-se que ele é apresentado e não aberto. A parte procedimental do testamento público se equivale ao do testamento cerrado, respeitando-se o artigo 735 do novo Código de Processo Civil e seus posteriores parágrafos. O testamento particular é o ato de última vontade do testador. Ele deve ser respeitado pela lei, assim como por seus familiares e amigos. São necessários alguns requisitos para sua validade, que são observados legalmente nos artigos 1876 do Código Civil e o artigo 737 do novo Código Processual Civil. Os requisitos são que o testador deve redigir e assinar o testamento na presença de pelo menos 3 testemunhas, e sendo que o herdeiro e o legatário são impedidos por lei de serem testemunhas. A leitura do testamento deve ser feita pelo testador na presença das testemunhas que devem assinar o testamento. A abertura em juízo do testamento, mediante requerimento do herdeiro, legatário ou testamenteiro, com a citação dos herdeiros legítimos. A homologação do testamento pelo juiz, que ordenará o seu registro, arquivamento e cumprimento.
Algumas das formalidades deste tipo de testamento são que ele deve ser redigido em língua nacional, mas poderá ser redigido em língua estrangeira desde que as testemunhas a compreendam. Ele deve ser publicado em juízo e confirmado, e após a morte do testador, as testemunhas devem confirmar em juízo a autenticidade da assinatura, que o ato foi praticado livre e espontaneamente, que ouviram a leitura do testamento em voz alta e confirmar que o testador era capaz quando o escreveu, e confirmar também que o escrito no testamento é o mesmo que testemunharam. A ouvida das testemunhas não é requisito obrigatório de validade para o testamento, porque, em circunstâncias especiais, é admitido o testamento sem testemunhas, desde que seguidas as formalidades do artigo 1879 do Código Civil. Então, as testemunhas têm apenas a finalidade de assegurar a autenticidade da declaração da última vontade do autor do testamento. Vamos tratar de codicilo. Codicilo é um documento escrito, datado, assinado pelo testador, contendo disposições especiais acerca, principalmente, do seu enterro, de esmolas de pouca monta, objetos pessoais que devem ser doados a quem estiver na titularidade, no momento da escrituração do documento. A particularidade que tem sobre o codicilo é que, se ele for um codicilo lacrado, ele recebe o mesmo tratamento do testamento cerrado no momento da sua abertura. O nosso Código Civil também nos apresenta as modalidades de testamento marítimo, aeronáutico, militar e não ocupativo. O testamento marítimo, ele se destina aos brasileiros que estejam em embarcações comerciais ou militares, para que os mesmos possam fazer suas disposições de última vontade, tendo como característica que o comandante da embarcação designa duas testemunhas para que seja feito o termo. O testamento aeronáutico, ele se destina aos brasileiros que estejam em aeronaves, também comerciais ou militares, para que sejam feitas as suas disposições, sendo que no aeronáutico o comandante designa apenas uma pessoa para que tome a termo a disposição de última vontade. Tanto no marítimo quanto no aeronáutico, o testamento perde a validade em 90 dias posteriores ao desembarque da aeronave ou do navio. O testamento militar, ele se destina aos militares que estejam em campanhas fora ou dentro do Brasil, em lugares sitiados, onde não se tem a possibilidade de fazer um testamento público ou com as formalidades do particular. O testamento não ocupativo, também nesse contexto militar, ele pode ser aplicado para os militares que porventura sejam feridos e que não tenham outra possibilidade de relatar os seus desejos, as suas últimas vontades, a não ser para um companheiro que esteja também em campanha e que, da mesma forma que os demais, terão a validade após cumprir todas as formalidades previstas no Código.